Glória a Deus. Estamos online mais uma manhã que o Senhor fez por nós, para nós. Vamos que vamos, vamos chegando. O Deus bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar o pastorzão. Só aceitar a transmissão aí, tá, pastor Júlio? Pastor Júlio vai estar conosco nessa manhã. Eita, Deus bom. Bom Bom, dia. bom dia, homem de Deus. Tudo em Como paz? como é que estamos nós? Tudo bem? Muito frio. Muito frio aí? Nossa, Curitiba tá Como é que gelada, como é rapaz. que tá a temperatura aí de vocês? Agora de manhã era para estar 4, 5 graus. Eu não chequei não, mas é próximo disso aí, provavelmente. 4, 5 graus. Eita, Jesus. E é É, o negócio bom. aqui. Dá nem pra pisar no chão sem sandália, né? Não, você já levanta de manhã com a pantufa no pé já, né? Bom dia, meu pastor, tudo bem? Bom dia, querido. Graças a Deus, tudo ótimo com você. Estamos entrando tudo bem, graças ao bom Deus. Estamos Ah, que entrando bom. online, mais um devocional. E hoje a gente vai começar a estudar Gálatas. Eu vou colocar aqui, até fixar aqui o coisa aqui. Devocional. Glória a Deus. Como é que tá essa pandemia aí em Curitiba? Você tá em Curitiba ou você ia viajar, né? Esse final de semana? Não, não, não. Eu tenho uma chacrinha aqui perto de Curitiba e às vezes a gente vai com a família para lá, né? A 70 quilômetros mais ou menos. Mas eu estou em Curitiba e respondendo a sua pergunta, aqui em Curitiba é um dos estados do país onde tem menos casos, né? Aqui, graças a Deus, está bem controlado. Crente hora aí, né? É, ou não, tem outras respostas para isso, mas acho que é melhor nem dar por aqui não, porque tem amigo curitibano que pode não gostar. Ah, então pronto. Mas tem uma que eu posso falar, diz que Glória a Deus. curitibano já faz distanciamento social naturalmente, ele não é muito dado à proximidade social, então não tem muito problema, né? Também tem isso, né? Também tem essa questão da cultura, né? Sim, cultura aqui é muito forte Aqui essa. em Fortaleza a gente está num decreto, vai até o dia 31. Uhum. Decreto de isolamento, e entrou em um nível mais aprofundado porque foi pro lockdown, né? Que é o Nossa, esse é isolamento pesado. total, total, fechado, Uau. tá tudo fechado. Até tudo fechado assim, né? É, nos grandes bairros, nos bairros Uhum. já nas comunidades já tá tudo funcionando, tem feira funcionando, o pessoal ainda abraça, ainda se aperta, ainda aperta a mão, né? É. Aqui a nossa cultura é muito pegajosa, que o pessoal não. Eu acho que vai ser até difícil, quando começar a voltar os cultos, vai ser um pouco difícil eu dizer, irmãos, não se abraça, porque os irmãos já têm um hábito de abraçar, de Normal, né? agarrar. E a saudade, hein? É, aqui o governo liberou os shoppings, já começaram a funcionar ontem, com algumas restrições, né, de espaço, redução da capacidade de pessoas. As igrejas estão liberadas para funcionar agora também, com 30% dos membros presentes em cada culto e uma série de cuidados, né? Então tá começando a voltar a rotina ao normal aqui já, graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ver se Fortaleza, a partir do dia 31, a nossa expectativa é que liberem o acesso às igrejas, né? Uhum, Tá fazendo os uhum, cultos online, nosso culto a gente faz aqui na nossa casa, culto da igreja, tá sendo feito aqui em casa. uhum. Eu trouxe uma boa parte do som, Uhum. Montou um a gente estúdio em tentar casa aí. manter um estúdio. E eu Uhum. tô gostando desse estúdio. Eu acho que eu vou comprar o meu próprio equipamento de som agora. É muito bom, né? É muito Olha aí bom. quem tá online conosco agora, Pastor Valmir. Ei, Entrou online pastorzão, aí. querido. É a ponte aí que conectou a gente. É, que propósito Precioso. lindo. Amém. Amém. Vamos, Amém. vamos, vamos, nos conduz aí na adoração? Pode ser? Amém. Amém. Pode ser sim. Bom, eu não Aleluia. cumprimentei os nossos irmãos. Bom dia para você que está online aí nessa live abençoada do Ministério Terra de Avivamento, Pastor Carlos. Quero dizer que é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. E eu queria que a gente Aleluia. começasse esse tempo de adoração com um tempo de oração Amém. e de elevar o nosso pensamento
até o trono, até o altar do Pai. Então eu queria que nós fechássemos os nossos olhos agora, todos nós. Aleluia! Você não precisa ver o que nós estamos fazendo nessa live, pelo menos nesse tempo, mas que você ouça. Eu quero imaginar, pedir você que imagine agora que onde você está, o Espírito Santo está presente. Aleluia. Ele está aí do seu lado. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é um vento, ele não é uma emoção. O Espírito Santo é uma pessoa. Então eu quero que você convide o Espírito Santo para participar dessa live conosco agora. Eu quero que você chame ele para estar com você. E que você dê liberdade para o Espírito Santo se assentar do seu lado aí agora, onde você está. Que você comece a dizer agora para ele quanto importante ele é para você. Comece a declarar que o Espírito Santo é bem-vindo. Comece a dizer que ele é importante. Comece a declarar palavras de amor. Demonstre a sua devoção ao Espírito Santo agora. No meio dessa pandemia, no meio dessa luta, no meio dessa adversidade, nós precisamos adorar. Nós precisamos entender que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos entender que ele estaria conosco. E a garantia de que nós vamos passar por isso, que tudo vai ficar bem, é que ele está conosco. Ele está conosco. Eu me lembrei agora do momento em que os discípulos de Cristo estavam no barco e a tempestade veio forte, forte, forte. Chacoalhou aquele barco, eles acharam que iam morrer, ficaram terrivelmente preocupados, mas havia algo dentro daquele barco que faria com que eles ficassem bem. A presença de Jesus estava ali. Então, em nome de Jesus, que você tenha essa convicção no seu coração, querido, querida, que está agora assistindo essa live conosco, que tudo vai ficar bem, que toda tempestade passa. Aleluia! Jesus está no barco conosco. E o fato dele estar no barco conosco faz com que tudo vá bem. Tudo vá bem, tudo vá bem. Então, se você conhece e puder cantar, cante essa canção comigo agora. Há poder no nome de Jesus. Aleluia! Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Aleluia! Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar pela fé. Ouço cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Aleluia! Declare. Ouço cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Espírito de Deus. Teu nome é poderoso, Pai. Há poder no nome de Jesus. Poderoso, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Poderoso, Espírito Santo. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia! Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Teu nome é poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais.
Teu nome é poderoso para acalmar a tempestade. Teu nome é poderoso para dar vida, ó Deus, àquele que já está morto. Teu nome é poderoso para fazer o cego ver. Teu nome é poderoso, Pai, para fazer o paralítico andar. Teu nome é poderoso para fazer a tempestade acalmar. Teu nome é poderoso, Pai, para fazer a pandemia acabar. Teu nome é poderoso, Deus. Aleluia. Teu nome é poderoso, Deus. Teu nome é Aleluia. poderoso, Deus. Teu nome é poderoso, Deus. e nós invocamos o Teu nome agora, Senhor. Oh, Deus. Que a Tua presença invada cada espaço, cada sala, cada ambiente onde os meus irmãos estão agora, Deus, e toque, Senhor, e varra, ó Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor, em nome de Jesus, Deus, que a Tua presença encha cada ambiente, Senhor, cada ambiente, que nós sejamos tocados. Oh, Espírito de Deus, Tu és bem-vindo, Senhor. Cadeias quebrar. Ah, Senhor, Tua presença é maravilhosa. Tua presença é maravilhosa, Deus. Rabaxei, candalabarabassuê, darabaxei. Obrigado, Senhor. Porque basta nós abrirmos a nossa boca e invocarmos o Teu nome. A Tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, porque nosso coração é do Senhor, ele pertence ao Senhor. E nós nos abrimos para receber. Nós nos abrimos para receber. Nós nos abrimos, Senhor, para receber a Tua palavra nessa manhã. Para compartilharmos das graças e da maravilha, Deus, que é estar diante do Senhor, que é servir ao Senhor, que é estar na Tua presença, que é ter servo Seu. Ai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa manhã. Aleluia. 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 Glória a Deus. Manhã Amém. preciosa, né, pastorzão? Deus é muito bom. Tudo fica diferente quando Ele vem, né? Tudo. Quebra toda a estrutura velha. A presença dele Desfaz toda a nossa maravilhosa. organização. Sim. E é bom. Amém. Eu amo a presença Glória a dele. Deus. Eu amo a presença dele. Amém. A gente precisa estar mais tempo só na adoração, sabe? Amém. Marcar pra gente ficar só no Xaramanaia, como a gente diz aqui em Fortaleza. É um Amém. mistério. Amém. Feliz demais, eu quero lhe agradecer pela disponibilidade. Que isso, querido. Desde semana passada eu sei que tava no corre-corre aí, né? Uhum. E tava essa loucura toda e graças a Deus deu certo a gente se conectar hoje, né? Pra estar juntos hoje. Sim. E é benção demais. Muito feliz de estar com você. E eu já quero dizer que deixa um diazinho na semana pra nós aí, pra gente ficar junto, abençoando esse povo. Amém. Conta comigo. Vai ser um prazer, um privilégio. Coisa boa. Glória a Deus. Amém. Pastorzão, Amém. eu quero literalmente nós estamos em casa, né? Literalmente nós estamos em casa. Uhum. E eu quero lhe deixar livre quero que você fique totalmente à vontade conosco. E Amém. tem uma galerinha entrando aí que eu acho que tá entrando através do seu Instagram, tá bom? Aí se você deve quiser ser. ir dando bom dia aí, pode ir dando bom dia pra esse povo aí também. Esse povo Amém. seu aí, esses amigos. Tá entrando aí de nosso, Curitiba. É Os tudo nossos nosso, amigos, não? né? É tudo nosso. Tem gente de Não, Minas aí. Eu tô Vinícius, dizendo porque meu cunhado. você vai ver algumas pessoas entrando Sim, e sim. vai lembrando de histórias, né? Aham, Aí já sim, pode, verdade. Marcos Ó, aqui. Marcão. Teve um que entrou, disse, o que foi que ele disse, Jesus? Cadê ele? Disse que em Campo Grande, foi o J Silva. Diz que em Campo Rapaz. Grande as igrejas já estão com 80%. Ah, o Jota querido. Jota. Amigo Então- precioso. Então Abraço, pode ir Jota. dando bom dia aí pra essa galera que tá online. Bom dia. Esse amigo aí em bom dia. comum, ó. Esse amigo em comum aí que deu bom dia agora, ó. Pastorzão, pastor Valmir, beijo no Pastor coração. Valmir, Amo o pastora senhor Marta. demais, viu? Pastora Martinha, amo vocês. Lindão, casal lindo.
Amém. Hoje o nosso devocional, só lembrando aqui, dando alguns avisos rápidos antes de a gente começar a leitura. Glória a Deus. Amanhã nós temos, falando no pastor Valmir, amanhã nós temos a terceira aula do nosso seminário de intercessão profética. Está sendo esse seminário, quem está dando essa aula é o pastor Valmir. Está sendo pelo Google Meets. Então, a gente já fechou as inscrições, não tem mais como liberar para que ninguém entre, mas a gente vai fechar logo uma nova turma, né, pastor Valmir? Para a gente aprofundar mais ainda o nível de intercessão profética, parte 2, number 2, né? E no sábado, na sexta é com o pastor Valmir, e no sábado de manhã nós temos um seminário indutivo da Bíblia, o estudo indutivo da Bíblia. Henrique Mareiro, meu amigo, levita. Bom dia, meu queridão, seja bem-vindo. Tá me devendo, viu, para entrar na live com a gente. Eu saio cobrando todo mundo ao vivo. É isso aí. E sábado nós vamos ter o indutivo. Cara, o indutivo, eu tive uma aula só. E minha forma de ler a Bíblia, ela mudou assim de uma maneira grandiosa. Né? O seminário indutivo, ele abre muito a mente na questão de leitura da Bíblia, é muito forte. Vai ser sábado, de 9 vai ser um intensivão, de 9 até meio-dia a gente vai estar junto com o pastor Rafael. Então quem não fez a inscrição, fala comigo aí no direct da igreja, e nós vamos estar juntos. Glória a Deus. Você está me ouvindo, pastor? Estou ouvindo, claro. Pronto. E límpido. Hoje nós começamos ontem nós terminamos a carta de 2 Coríntios com o pastor Rafael, e hoje nós vamos começar a carta de Gálatas. Você quer ler para nós? Pode ler? Ou quer que eu leia? Vamos lá. Vamos fazendo uma alternância aí, cada um lê um capítulo, um versículo, quer dizer, um versículo. A gente faz assim, pastor. A gente sempre lê, a gente está lendo o capítulo todo, né? Primeira vez que você entra conosco. A gente lê o capítulo todo e depois a gente volta falando sobre a história, falando um pouquinho de versículo por versículo. O pessoal que está conosco online, eu sempre peço para que eles tenham uma caneta para ir marcando os versículos que chamam a atenção, para que eles possam ir compartilhando. Ai, pastor, gostei desse versículo. E aí a gente vai juntos mastigando um pouquinho da palavra. A joia. Aí o senhor pode ler tudo? Pode ler o Gálatas todo? Posso sim. Então pronto, leia para nós aí, em nome de Jesus. Vamos lá. Então eu estou com a versão NVI aqui. Me sigam aí. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. As igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão os perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, a vocês que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse preocupado, procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi da pessoa alguma e nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo, a vocês afirmo diante de Deus e não minto.
A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a primeiro capítulo de Gálatas, e a gente já percebe a luta do apóstolo Paulo aqui. Nos primeiros versículos ele já deixa muito claro o porquê dessa carta, né? Uhum. Já começa a trazer uma explicação, porque na verdade já estavam tentando corromper o evangelho, né? Tanto que ele vai bater muitas vezes aqui, e é forte. Eu vi agora, eu tinha lido antes para mim fazer minhas anotações, mas eu vendo agora, eu entendi a totalidade da carta, né? Que lá no versículo 14, a gente vai voltar para os primeiros, né, pastor? A gente vai voltar para os primeiros. E à medida que o senhor quiser ir falando aí, pode ir falando. Sou seu servo, estou aqui para estar junto. Amém. Mas Vamos conversando. no versículo 14, ele fala sobre a nação que ele exercia o judaísmo, né? Desde a minha idade eu era diferenciado, eu seguia com zelo as tradições dos meus pais. Ele começa a falar nisso aqui porque o grande levantamento que estava tendo naquela época lá na igreja, nessa igreja, era justamente o pessoal querendo corromper tudo que tinha sido ensinado, usando como base as leis de Moisés, né? Usando como base, eles estavam usando como base a lei de Moisés para distorcer o que estava sendo falado. É tanto que ele vai falar um pouquinho mais lá nos próximos capítulos sobre circuncisão, ele vai bater um pouquinho na lei de Moisés, ele vai explicar o porquê da lei de Moisés, qual a sua função nos nossos dias de hoje, né? Então ele já começa dizendo aqui, respaldando: olha, eu era muito zeloso. Eu era muito zeloso no judaísmo, eu era muito zeloso naquilo que meus pais me ensinaram, né? Não é isso? Sim, sim. Pode falar aí, meu pastor. Estamos aqui, Sim. estamos juntos. E toda essa celeuma que acontecia das pessoas tendendo a se converter, entrar na graça, mas manter os costumes, criou esse falso evangelho. Entrar na graça, mas manter os costumes, né? Forte. Exatamente. E é muito forte o que Paulo diz a esse respeito, né? A versão que eu li aqui da NVI, ele chama de amaldiçoado, mas algumas versões ele usa a expressão grega que é anátema. E daí, se nós estudarmos o significado da palavra anátema, nós temos um outro ponto de vista interessantíssimo sobre isso, né? E anátema vem da raiz de duas palavras, que é aná e titeme. Aná significa de lado e titeme colocar. Então, assim, o amaldiçoado é uma coisa muito forte. Mas mais do que ser amaldiçoado, o que ele está dizendo é o seguinte: esse tipo de evangelho tem que ser colocado de lado. Ele tem que ser deixado de lado. Ele não pode ser empecilho, ele não pode ser distração para nós. Vocês precisam caminhar em direção ao evangelho verdadeiro, que é o evangelho do reino de Deus, da graça de Deus. Então, mais do que considerar amaldiçoado, às vezes nós perdemos tanto tempo, né, pastorzão? Combatendo lutas que Deus não nos chamou para lutar, né? Nós devemos sim considerar isso um anátema, amaldiçoado, mas nós devemos simplesmente colocar de lado e caminhar em direção ao chamado, ao propósito de Deus para nós, que é viver a integralidade do evangelho do reino, né? Eu vou aproveitar essa tua deixa aí do anátema para a gente falar desse versículo 6. Eu acho que até o 9, né, que ele fala sobre o anátema, né? Até o 9 ele fala sobre isso. Ele diz assim, ó. 9. Do 6 ao 9 diz assim, ó: eu fico maravilhado que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenham anunciado, seja anátema. Assim como já vos disse, agora digo de novo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebeste, seja anátema. Então ele antes de falar desse evangelho, e já falando desse evangelho, ele expressa aqui que ele, poxa, eu tô maravilhado, né? Eu tô impressionado com tamanha rapidez, pressa que vocês deixaram o evangelho da graça para seguir um outro evangelho. Eu tô impressionado como vocês conseguiram
mudar, se desviar. E essa carta, ela é escrita para os judeus que estavam nesse processo de se afastar, né? Uhum. Os judeus que estavam se afastando dessa verdade, né? Uhum. Então, esse 6 aqui, ele é muito forte. Esse versículo 6, olha, eu estou impressionado com a rapidez que vocês estão se desviando. Uhum. Que vocês estão colocando de lado o evangelho certo, né? Estão Uhum. colocando como anátema o evangelho de Cristo, né? Anátema é colocar de lado, né? Uhum. Então, ele estava super impressionado como essa igreja estava conseguindo deixar o evangelho, trocar o evangelho. Estava conseguindo com muita rapidez, com muita facilidade. É como se não tivesse base nenhuma, como se não tivesse fé nenhuma. A facilidade em trocar de evangelho, né, pastor? E isso hoje é uma realidade também, né, pastor? Sim. As pessoas hoje vivem um evangelho tão superficial que, não digo todas, né, mas algumas pessoas vivem um evangelho tão superficial que são facilmente enganadas, né? E isso, lamentavelmente, é fruto da falta de relacionamento com Deus, né? Exatamente. É uma geração que conhece sobre Deus, história, Bíblia, livro, escrita, mas é uma geração que não conhece Deus, né? Conhece a letra, mas não conhece o relacionamento, né? Não conhece o espírito. Exatamente, né? Exatamente. Bill Jones fala uma coisa interessantíssima, sabe? A Bíblia é o nosso ponto de partida para nós conhecermos um Deus relacional, né? Ele é o nosso livro de orientação, de regra. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu não conheço alguém simplesmente lendo o livro dele. Eu não vou conhecer um autor só lendo o livro, porque nós vamos nos ater à letra, especificamente. Agora, se nós não aprofundarmos a leitura e partirmos para praticar aquilo que nós nos lemos de forma relacional com Deus, vai ser superficialidade. Isso traz para nós uma facilidade de sermos enganados. Porque letra com letra, alguém vem com mais conhecimento e engana. Que é exatamente o que acontecia aqui, né? Alguma pessoa inteligente, usando de argumentos, grandes argumentos, pode convencer. Alguém que não é verdadeiramente convertido porque não se relaciona com Deus da palavra, se relaciona só com a palavra. Né? Você não tem uma geração que não tem uma base, né? Sim. Uma geração que não tem uma base. Nós estamos, né? Eu vi o pastor Cote, né? Com certeza você conhece o pastor Cote também. Sim. Aí de Curitiba, pertinho de vocês. E ele falou sobre avivamento, em uma das mensagens dele falando sobre avivamento, ele disse, olha, antes do grande avivamento, nós precisamos passar por um grande reabibliamento, né? Uma paixão por palavra, uma paixão por conhecer Deus, uma paixão por estar perto dele. Sim, né? sim. E isso é muito forte. A verdade, eu acho que o que faz as pessoas se desviarem com muita facilidade, mudarem de evangelho com muita facilidade, pastor, eu fiquei escandalizado uma vez, que um grande amigo nosso, né, amigo da nossa família, ele, cara cristão, mas é muito mais tempo de fé do que nós, e um dia ele se desviou, um dia ele se distanciou. Pastorzão Rafael está aqui conosco online, de Santa Catarina, grudadinho em vocês aí. E esse amigão se desviou, cara, e ele foi para a igreja católica. Meu Deus. Nada contra, não estou falando mal de religião nenhuma, sangue de Jesus tem poder. Mas a facilidade de trocar de evangelho, a facilidade de trocar, de fazer essa... Meu Deus, isso só nos mostra o quão profundo nós não somos. Nós não somos. Uma facilidade de se desviar, uma facilidade de aceitar o que é errado, uma facilidade de concordar com o que é errado. Né? É o que o apóstolo Paulo ele inicia, olha, eu estou muito maravilhado. Mas não é um maravilhado bom, é um maravilhado ruim. Vocês trocaram muito rápido, cara. Vocês mudaram de fé muito rapidamente, vocês se desviaram muito rapidamente. Como se não esperasse nem eu chegar aí, não deu tempo nem eu ir para vocês. Né? Então é muito complicado você estar diante de uma geração que não tem base, né? Não tem base. Uma geração que se conhece, a gente vê igrejas rachando, igrejas partindo, e nesses partir de igreja, o que a gente vê são muitas pessoas se desviando. Eu conheço muitas pessoas que um dia lideraram PG, eu não sei como é que chama aí, em Curitiba, Célula, PG. PG também. E eu já vi muitos líderes de PGs que hoje estão desviados, ou seja, eram líderes
lideravam pessoas, Uhum. guiavam pessoas, mas se desviaram por causa de um racha, por causa de um pecado pastoral, né? E isso é muito, isso me mostra muito a imaturidade da igreja, porque é uma igreja que não tem raiz, é uma igreja que não tem base, é uma igreja que troca. E quando a gente Uhum. traz né, faz a aplicação dessa palavra para os nossos dias, isso nos assusta, né? Muita gente falando, olha, Deus vai enviar um grande avivamento, depois dessa pandemia vai vir um grande avivamento, olha, Deus está um grande avivamento vindo sobre a nação, e eu acho isso muito lindo. Mas a minha pergunta, nós estamos prontos para esse grande avivamento, meu pastor? Fale para Olha, mim aí, pelo pastor, amor de Deus. olha, a palavra é a base de tudo, é o pilar de tudo, né? Se nós não tivermos alicerçados nela, qualquer vento de doutrina que vier vai nos levar. E pode ser em meio a um grandíssimo avivamento. Quem não estiver alicerçado na palavra, e até mesmo no meio do avivamento, eu falo por experiência própria. Alguns amigos que estão assistindo agora aqui de Minas, eu sou mineiro, já compartilhei contigo isso. Sim. Eu vim de uma igreja que passou por um mover absurdo, que é a Igreja Batista de Contagem, até pessoas que estão aqui são de lá, são amigos preciosos. Pastor Cirilo, né? Isso, nós Pastorzão. vivemos um tempo, anos assim, impressionantes, de um mover de Deus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas em meio a todo aquele mover, a gente via coisas de meninice, infantilidade, atitudes de pessoas que não estavam maduras, né? Então, o amadurecimento ele vem da palavra, né? A palavra nos torna madura. Paulo fala sobre nós nos alimentarmos com leite e nos alimentarmos com alimentos Sólidos. sólidos, né? Então, se você se alimenta com leite, ou seja, se você é aquele que lê pouco a palavra, que estuda pouco a palavra, que não se esmera na palavra, você vai ser uma pessoa suscetível a ter comportamentos de menino, comportamentos de criança, e quando esse avivamento vier, e eu creio que ele virá, sim, pastor, Sim, essa em nome de pessoa, Jesus. provavelmente essa pessoa não vai usufruir da plenitude do avivamento, né? Que é viver tudo aquilo que vem junto com o avivamento, aquela paixão avassaladora, e pode ser levado por um vento de doutrina, criar um falso evangelho paralelo ao evangelho verdadeiro, porque não está alicerçado, porque não tem base sólida, porque não tem conhecimento profundo da palavra de Deus. Então, uma coisa é a paixão, uma coisa é o nosso relacionamento com o Senhor, isso é um nível de envolvimento que todos nós devemos atingir, mas isso tem que estar alicerçado na palavra, no nosso conhecimento da palavra, no nosso domínio das escrituras, no nosso amor pela Aleluia! palavra de Deus. Essa tem que ser a nossa base. Quando se fala de avivamento, eu acredito que a gente já começou a viver esse avivamento, né? Amém. Nunca se viu Amém. em tantas lives, né? Cultos online, se É converter tantas verdade. pessoas, tantas mudanças de vidas, né? Pessoas É se verdade. decidindo por Jesus. Eu digo porque a gente tem experimentado isso aqui em Fortaleza, alguns pastores amigos com igrejas maiores em quantidade, em números, tem postado muito. Pastor, 74 vidas se converteram. Eu disse, Glória a meu Deus, Deus, né? isso é lindo. Isso é o reino de Deus tocando a terra, o reino dos céus tocando a terra. A gente tem visto em devocionais nossos, pessoas, casais se reconciliando. Pastor, eu quero me reconciliar. No devocional, a gente não faz nem apelo. E o pessoal se Aleluia. reconciliando. Isso é lindo Glória a demais, Deus. cara. Isso é lindo Glória a demais. Deus. Mas Glória a Deus. o nosso temor nisso tudo é essa, esse maravilhado apóstolo Paulo, né? Porque em contrapartida, nós estamos vivendo esse grande avivamento. Eu não sei como é que está em Curitiba, eu não sei como é que tá a mente de vocês, o que vocês têm visto aí. Mas pelo menos aqui em Fortaleza, o pouco que a gente tem contemplado é uma grande massa que não era cristã, reconhecendo Cristo, voltando para ele, se reconciliando, aceitando a Jesus nas lives, nos devocionais, nos cultos online. Mas em contrapartida, a gente vê uma geração que estava dentro da igreja e que começou a se esfriar. Uhum. É como se a distância, o isolamento social roubasse um pouco da fé. Entendeu? Uhum. Então eu tenho visto essas duas vertentes. Uma geração voltando para Jesus e uma geração saindo dele, mudando, né? Tipo, aqui em Fortaleza, se não me engano, são 70 dias que nós estamos em isolamento, 70, 71. Acho que hoje é 71 hoje. Uhum. E 70 dias o suficiente para muita gente se desviar, né? São 2 meses e alguns dias. Uhum.
Eu não sei nem porque que eu fico impressionado, porque Jesus foi só 3 dias, né? E Jesus foi 3 dias para os discípulos que andavam com ele, que viram milagres, se distanciar. 70 dias se passaram e muita gente tem trocado o evangelho. E o apóstolo Paulo fala no versículo 7, né? Para a gente dar uma continuidade. Uhum. O qual não é outro evangelho. Não é. Mas alguns que vos inquietam querem transtornar. Ou seja, o prazer deles é causar tumulto, causar reboliço dentro da igreja, né? Então acaba que nesse tempo, aplicando esse texto para nós nos dias de hoje, acaba que nesse tempo também tem muitas pessoas tentando barganhar o evangelho. Barganhar, barganhar sobre dízimo, barganhar sobre... Ai, se nós estamos agora conseguindo fazer culto fora da igreja, do templo, né? Então nós podemos ser cristãos fora. Então tem muita gente acreditando, muita gente querendo voltar para a igreja, é um dos clamor. Muita gente manda mensagem: pastor, estou ansioso para que o governador libere e tal. Eu sei que vai ser lindo, vai ser uma festa linda. Mas tem muita gente que vai, né, se acomodar, o culto em casa, sentado na cadeira, deitado numa rede, né? Muito maravilhoso essa graça. Então tem uma galerinha aí que vai querer trazer alguns ensinamentos aí, né? É o que a gente fala de pegar um texto fora do contexto para se tornar um pretexto para heresia, né? Sim. Falei para nós desse povo. Então, pastorzão, eu vejo, antes dessa pandemia, já havia um fenômeno crescente, né? Eu imagino, eu percebia isso relacionado à turma dos desigrejados, né? Gente que achava que não precisava de se congregar para ser parte de igreja. Ele entende que, na verdade, igreja não é é templo do Espírito Santo. Igreja é uma junção, é um conjunto de pessoas, né? E essa turma provavelmente está extasiada, porque está todo mundo dentro de casa hoje, né? Mas eu creio de verdade que isso é fruto de ferida, e eles hoje, em cima dessa ferida, criaram um evangelho falso, assim como Paulo nos alerta aqui em Gálatas. Mas eu creio de verdade que uma das coisas que essa pandemia está trazendo é uma onda de arrependimento muito grande, sabe? Amém. Aqui na minha igreja local, nós temos um entendimento de que Deus está usando esse tempo para quebrar alguns corações, para trazer nosso coração para gerar um arrependimento de talvez termos vivido de forma errada esse evangelho, ou talvez algumas pessoas terem vivido esse evangelho falso também. E eu creio de verdade que, como o senhor falou antes desse versículo, pastor Carlos, esse avivamento que nós já estamos vivendo, todo avivamento é precedido de arrependimento, né? E eu acho que esse tempo está gerando um arrependimento para esse avivamento que virá. Eu creio de verdade no meu coração. Amém, amém, amém. Aí no versículo 8, ele complementa, vai complementando sobre esse novo evangelho, né? Que não é novo, que ele diz que não é novo, né? Outro evangelho, no caso. Ele diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja colocado de lado, seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema, né? Então, aqui já quebra muitas seitas, aqui vai quebrando muitos paradigmas, né? Aqui já quebra muitas falsidades que vão se levantar, muitas religiões que vão querer se levantar, porque é muito forte quando ele diz: ainda que nós, os apóstolos que andavam com ele, não que Paulo tenha andado com ele, né? Mas teve uma experiência com Cristo. Mas ainda que nós, que temos essa autoridade, anuncie outro evangelho, e não só nós, mas ainda que venha um anjo do céu e traga um novo evangelho, ele não tem autoridade para isso. Nós não temos autoridade para isso, o anjo não tem autoridade para isso. Então que isso seja considerado maldito, que seja considerado colocado de lado, que seja considerado anátema, né? E isso também é muito forte para os nossos dias, né, pastor? E incrível você pensar que Paulo coloca até a possibilidade de você receber uma revelação de um anjo, uma visita de um anjo, né? E se esse anjo trouxer alguma coisa que é diferente da palavra, do evangelho de Cristo, ele é maldito também. Incrível isso, né? É forte. Então, a gente tem que ter um zelo e um cuidado de
usar experiências espirituais para gerar um padrão, né? Para gerar uma doutrina. A gente ouve muitas pessoas dizerem assim, Deus me disse, Deus me falou isso. Teve um caso recente, eu não sei se o senhor se recorda, de um pastor, um senhor bem humilde, que essa reportagem acho que aconteceu no Fantástico, se eu não me engano. Ele adulterou com uma mulher da igreja, e ele abriu a Bíblia e disse que a Bíblia estava dizendo para ele adulterar com aquela mulher, que Deus veio, não sei se através de um sonho, como foi, mas Deus veio e falou com ele, vai e adultera com aquela mulher. Mas na verdade, Meu Deus. aquele homem leu Meu Deus. o texto que dizia que aquela mulher é adúltera, e ele transformou adúltera em adultera. Não sei se eu conseguiu captar, se eu consegui explicar bem. E ele adulterou com aquela mulher e fez um filho nela. Então, assim, a igreja se revoltou e o negócio virou uma reportagem, acho que no Fantástico ou no Jornal Nacional, não lembro, se alguém tiver online aí e se lembrar, comenta aí pra gente resgatar. Mas por quê? Porque aquela pessoa trouxe um falso evangelho, um entendimento errado da palavra de Deus, e usou uma revelação como se Deus tivesse trazido para ele para praticar um pecado. Misericórdia. Absurdo, absurdo. A falta de interpretação, eu já ouvi, de verdade, uma pessoa chegou para mim e disse, olha, Jesus disse que não pode jogar bola. Meu Deus. Isso não é brincadeira, eu conto isso na igreja, o pessoal ri, mas isso não é brincadeira, isso no meu início de fé, eu cresci em meio às Assembleias de Deus, né? Uhum. Então, tipo, minha família era Assembleia de Deus. Então eu ouvi isso e por que Jesus disse isso, irmão? Onde foi, pelo amor de Deus? Porque eu era muito viciado em bola, né? Eu era muito viciado eu era jogueiro, né? R7, tipo. Nível Cristiano Ronaldo. Opa! Muito abaixo disso. Mas uma pessoa disse para mim isso e eu disse, fala, meu Deus, onde é que diz isso? E a pessoa disse, olha, para a bola. Jesus disse para a bola. Jesus disse para a bola. Tá brincando. Jesus. Meu Deus. Jesus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Né? E por falta de interpretação também, né? Também. Aqui a Elaine Araújo. Elaine Araújo Jesus colocou, ó. Falta de interpretação. Então, essa falta de entendimento em palavras é incrível. É incrível que a igreja ela cresce em muitos setores. Ela cresce em números. A igreja é linda, né? Cresce em números. Fica igreja lotada é a coisa mais bonita que tem. É maravilhoso. Mas, pastorzão, engana. Porque a gente pensa que está tendo um crescimento sadio às vezes, né? E às vezes a gente vai se enganando porque é um povo que às vezes não tá comprometido na palavra. Né? Nós temos feito esses devocionais e eu tenho até orado a Deus dizendo, por que eu faço, né? Deus me confrontou em uma manhã, eu disse ontem, pastor Rafael, por que a gente faz esse devocional? Por que você faz esse devocional, Carlos? Né? E eu fui buscar perguntas dentro de mim, por que eu estou fazendo mesmo? Eu quero saber por que eu quis fazer isso, né? E o nosso objetivo em fazer foi trazer uma clareza sobre a palavra. Né, destrinchar versículos, usar homens de Deus da nossa nação, homens que estão em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, para que possam nos ajudar a dar uma destrinchada, porque no meu início de fé eu nunca tive isso. No meu início de fé, minha teologia era no quarto. Né? Era ouvir as pregações de fita, na minha época, de fita cassete. Também. Então eu pegava as pregações do meu pastor pregava, era gravado, as fitas cassete, ele era pastor e evangelista, e eu usava as fitas dele no meu rádio, para me aprender sobre as pregações, para me entender, eu anotava, eu fazia minhas pregações em cima da dele. Então, eu não tinha essa oportunidade de ver. E às vezes eu brinco no grupo da igreja, eu digo assim, acorda, desperta, chega de mimimi, para de dar desculpas. Nós temos um devocional toda manhã, lendo um capítulo, destrinchando esse capítulo, e muita gente está dormindo. Né? Porque, na verdade, né, não tem essa paixão por palavra, né? Não tem essa paixão por aprender. E pastor Rafael falou um negócio interessante. Ele disse assim, tem muita gente que diz que não gosta de ler. Aí ele disse, eu vou provar online como vocês gostam de ler. Todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Instagram, recebe as mensagens, o que é que faz? Lê. Lê a mensagem de amor, mensagem de amigo, lê todas as mensagens. Então, todas as pessoas gostam de ler. A questão é,
as pessoas não gostam de ler a Bíblia. Uhum. Eis a problemática. Né? E esse povo, por não ler a Bíblia, vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Aí se desvia, se afasta, acredita em um novo evangelho. Né? Se disser que Jesus está aqui conosco, Jesus está, eu vou lá onde é que ele está. Então é muita... Esse meu temor aqui, de que ainda que venha um anjo do céu, ele é muito atrelado em falsas profecias, em falsas palavras. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Algo que me dá medo, quando eu penso no tema, me dá um medo assim fantástico. Mas vamos continuar só aqui só no 9 para encerrar esse falso evangelho, né, esse anátema, que diz assim como já dissemos antes, agora eu digo de novo, se alguém anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Então, a gente precisa vivenciar isso, acreditar nisso, né, de que nós não temos poder de criar um novo evangelho. Irmãos, você pode ser profeta, você pode ser pastor, você pode ser apóstolo, você pode ter visto Jesus. Jesus apareceu de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, meio-dia. Mas você não tem o poder de criar um novo evangelho. Acorda, desperta. Nem nós e nem um anjo tem poder de criar um novo evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Amém, meu pastor? Amém, meu pastor. Vamos em frente. Glória a Deus. Aí ele começa falando um pouco do evangelho. Aqui entram umas preocupações minhas, que ele fala do 11 até o 18, ele começa falando de que ele cresceu no judaísmo, né? Eu sou muito, lá no 14 ele diz, olha, eu sou extremamente zeloso com as tradições dos meus pais. No 15 ele diz, mas aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe ele me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios imediatamente. Eu não consultei carne nem sangue. Isso aqui é um medo meu, tá? Nem tornei a Jerusalém, nem fui ter com os que antes eram apóstolos, antes do que a mim, mas a partir da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Né? Então ele diz que os únicos apóstolos que ele chega a ter relacionamento, ele usa os nomes aqui, Pedro e Tiago, né? Pedro e Tiago. Ele diz que passou 15 dias com Pedro, e no 19 ele diz, eu não vi outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Né? Então ele começa dizendo aqui, pastorzão, ele fala sobre toda a sua tradição, mas ele diz que quando ele teve essa revelação, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele abriu o coração para anunciar o evangelho, ele entendeu, descortinou. Os olhos do apóstolo Paulo foram abertos, ele teve uma experiência fantástica com Deus, lá no livro de Atos, né? E é muito forte a experiência que ele tem com Deus. Ele não muda o evangelho. Isso aqui é interessante entender. Né? Que nem Paulo tem a oportunidade, tem o direito de mudar o evangelho. Então ele não muda, ele anuncia o evangelho que os apóstolos estavam anunciando, que é o evangelho de Cristo. Ele continua anunciando o evangelho, mesmo o pessoal com temor, né? Porque ele matava os cristãos e agora ele está anunciando o evangelho. Mas o que me dá medo aqui é quando ele diz, né? Porque muita mal interpretação vai gerar problemáticas nisso tudo, né? Quando ele diz assim, olha, eu não consultei nem carne nem sangue, mas imediatamente eu fui pregar o evangelho, né? Nem fui a Jerusalém, nem fui ter com os discípulos, eu não fui sentar com os apóstolos. Imediatamente eu anunciei o evangelho. E há um grande temor no meu coração de pessoas que sobem ao monte e dizem que Deus falou e já querem, né? Sobe um monte é uma ovelha, desce do monte é um pastor, desce do monte é um apóstolo, desce do monte é um semideus, um arcanjo, um profeta. Quem foi que ungiu a profeta? Foi o monte. Né? Então, a gente vê muita falta de maturidade. Né? Tanto nessa igreja de Gálatas aqui, a gente percebe, nessa carta do apóstolo Paulo, a gente percebe muita imaturidade, a facilidade que eles trocaram de evangelho. E essa imaturidade, a gente sabe que ela entra em todos os sentidos, né? Em todas as áreas. Então são pessoas que começam a corrompem tudo. Há uma linha muito fina entre presença de Deus e dons divinos, dons diabólicos. Né? Então fala sobre isso aí para nós aí, meu pastor, por favor. Então, pastor, uma coisa interessante, e aí eu quero pegar um gancho nisso que o senhor falou, sobre a questão da inexperiência de quem está ouvindo, né? Sim. E recebe e acaba aceitando esse evangelho que outras pessoas trazem. Uma das características dessas pessoas imaturas é
de querer agradar. E aí Paulo, se nós voltarmos um pouquinho lá no versículo 10, ele fala exatamente isso. Ele fala, acaso eu busco ou agora a aprovação dos homens? Ele pergunta se busca a aprovação dos homens ou a de Deus. Sim. Então, assim, essas pessoas que são influenciadas por outras pessoas que pregam um falso evangelho, além de imaturas, elas têm uma característica muito forte que é de querer agradar, sabe? De ter medo de não concordar com alguma coisa para não desagradar aquela pessoa. Então, você que está nos assistindo agora, eu quero dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, por mais que você admire alguém, se essa pessoa disser qualquer coisa que seja contrário ao único e verdadeiro evangelho, você tem a obrigação de confrontá-la em Cristo. Aleluia. Porque nós não fomos chamados para agradar homens. Isso é fato. Né? Óbvio, eu creio na cultura da honra, eu creio que nós devemos honrar as nossas lideranças, né? Honrar as pessoas que se gastam por nós, né? Não é porque nós somos pastores que nós não somos pastoreados, eu tenho certeza que o senhor também é. Sim. Eu sou pastoreado, nós somos cuidados e eu honro as pessoas que derramam de Deus na minha vida. Agora, essas pessoas que derramam de Deus na minha vida também são pessoas, né? E eu louvo a Deus porque eu não tive essa necessidade, mas caso eu tenho certeza e convicção em Deus que eu vou ter coragem de confrontar. Porque nós somos chamados, como Paulo, para agradar a Deus, não a homens. Bill Cosby, se eu não me engano, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, eu não sei o segredo do sucesso, mas o do fracasso eu sei, é querer agradar a todos. Então, isso serve para fazermos um paralelo, isso serve para nós também como igreja. Né? Se nós quisermos agradar o homem, nós vamos agradar a Deus. É forte. É forte, é forte, é forte. Esse desejo de agradar acaba trazendo a reprovação sobre nós, né? Sim, sim. É porque a gente nunca vamos conseguir agradar todo mundo, né, meu pastor? Não. Complicado demais. E quando o apóstolo Paulo ele fala sobre essa questão de agradar, ele entra nesse questionamento, né? Olha, quem eu quero agradar? Quem eu quero agradar? Quem realmente eu quero agradar? Os homens ou a Deus? Então isso tem que ser pesado em nosso coração, a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Quem eu tenho procurado agradar nesses dias, né? Qual é o desejo do meu coração? Qual é realmente a sede do meu coração? Quero aplausos de quem? Eu quero que quem... Porque quando a gente procura agradar os homens, a gente consegue fingir, consegue... né? Mas para Deus não, né? Para Deus todas as coisas são transparentes, né? Ele nos vê por dentro e por fora. Sentimentos, emoções, intenções. Eita, Jesus. Oi. Te amo. Coisa boa. Meu pequenininho. Meu pequenininho já tem quase 2 metros, tá maior do que eu. Barbudo e tudo já. Já é grandão, né? O bicho tá grande. E meu pastor, ele fala do respeito que ele tem por Pedro, né? Quando ele diz que, olha, eu passei 15 dias e foram 15 dias maravilhosos, né? 15 dias maravilhosos que eu tive com Pedro e conheci também Tiago. Então ele fala dessa importância de relacionamento, né? Sim. Aqui entra muito a questão de saber se relacionar, porque a gente sabe que a conversão de Paulo ela gerou muitas coisas. Você sabe pela história, a gente sabe pelos livros, a gente sabe as confusões que teve, né? As lutas teológicas que teve. E a gente sabe que o quão foi complicado. Tipo assim, nós somos 12, fomos consagrados por Jesus, né? Temos a unção do santo. De repente, um peca, um cai, um se mata. Aí lá em Atos, né? Pela vontade dos apóstolos, eles levantam o 12º. Depressa eles levantam o 12º, né? Para substituir Judas. Isso é muito forte. Mas mais para frente no livro de Atos, Deus levanta o apóstolo Paulo, né? Então eu nem pensei referente a isso, né? Mas uma coisa que ficou na minha mente agora é tipo como se os apóstolos quisessem ter levantado o 12º e Deus tivesse escolhido Paulo para isso, né? Então acaba que gerou, poxa, quem é esse Paulo, né?
Uhum. Quem é esse Paulo que se converteu, que o cara perseguia a igreja, agora ele está, né? Então ele se propõe a ter relacionamentos. Ele não vê os outros Uhum. apóstolos, né, até aqui, mas ele se propõe a gerar um relacionamento. Ele diz que passei 15 dias maravilhosos com Pedro, né? Uhum. Então aqui mostra o poder do relacionamento, o quão é Sim. importante nos relacionarmos, né? E o quão é importante nos submeter, né? E Porque com agora, certeza, interessante isso pode que o senhor falar. falou, porque o relacionamento é pedra afiando pedra, né? O ferro afiando ferro, né? Vão haver choques, vão haver conflitos, mas quando você tem um objetivo em comum, é como no casamento, né? Você vai sair melhor, mesmo nas discussões. A gente sabe que o encontro de Paulo e de Pedro não foi tão bom assim quanto a gente imagina, né? Houveram divergências teológicas grandes, né? Paulo, inclusive, foi duro com Pedro, né? Em relação a Pedro estar trazendo os costumes judaicos e fazendo com que aquelas pessoas ainda se mantivessem sob o peso da lei, né? Mas no final das contas é o que o senhor falou, o evangelho Conseguiram. prevaleceu, conseguiram se ajustar e Paulo continuou pregando para os gentios, seguiu o caminho dele e o evangelho de Cristo está onde está hoje, né? Se nós estamos aqui é graças a eles, né? Trouxeram uma clareza para o evangelho para nós, né? Sim, É sem dúvida, interessante sem que dúvida. a gente não trabalhou os primeiros versículos, né? E nós estamos Uhum. encerrando, nós temos 3 minutinhos, 3, 4 minutos. O Passou Instagram rápido já demais, hein, pastor? gracioso esse tempo, viu? Feliz. Mas nos primeiros versículos, quando o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, quando ele vai se apresentar, é muito forte isso, né? Olha, eu sou Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum. Não fui ungido por homem algum, né? Uhum. Mas eu sou pela parte de Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Então ele já inicia a carta se defendendo de Uhum. toda a luta e guerra que com certeza existia, né? Questionamento sobre o seu apostolado, questionamento sobre o seu chamado, né? Então ele já inicia essa carta, poxa, eu sou apóstolo, eu sou Paulo, primeiro eu sou Paulo, depois apóstolo. Uhum. Então é muito massa isso aqui que a gente vê, pastorzão. Tem muita gente que se apresenta pelo título. Qual é seu nome? Eu sou pastor. Pastor Carlúcio, eu sou primeiro pastor, depois Carlúcio. Né? O apóstolo Paulo ele faz diferente. Eu sou Paulo, eu tenho um título que é apóstolo, mas meu nome é Paulo. Né? Tipo isso, ele se apresenta pelo seu nome e não pelos seus títulos. Uhum. Diga para Uhum. nós aí, pode falar, meu pastor, pode falar. Eu Eu quero tô que você rindo, fale. sabe por quê? Eu tô rindo porque eu anotei exatamente isso que o senhor está falando. Nós não conversamos Glória a sobre Deus. isso. Quando você não usa o título antes do nome, você está valorizando a sua identidade, não seu encargo, não seu serviço, né? Glória a Deus. E Deus sempre reforça a identidade. Quando Deus dá um dom, ele não coloca esse dom, ele não sobrepõe esse dom à identidade, né? O dom ele é ajustado à identidade, à personalidade, porque Deus não está interessado em robô. Se Deus estivesse interessado em robô, ele fazia todo mundo igualzinho, né? Com a mesma personalidade, com a mesma identidade, todo mundo ali, né? E aí todo mundo, o dom e o título não faria diferença nenhuma. Mas Paulo não. Paulo não, ele sabe que, embora o chamado seja a missão da vida dele, o cargo não é mais importante que a identidade. A identidade é que nós vamos Muito forte. levar É até muito o dia em que forte. nós encontramos com o nosso Senhor. É gostoso a gente terminar a leitura de hoje falando sobre isso, né? Então Eu amo isso. valorize mais a sua identidade do que seus títulos, irmão. É isso aí. Valorize, ame mais quem você é em Cristo. Pode Ô, falar, pastor. pastorzão, aquele cenário do trono de Deus, os 24 anciãos se prostram e a Bíblia diz que eles tiram as suas coroas e lançam aos pés do Senhor. Quando nós estivermos diante do Senhor, título, conhecimento, tudo, diplomas, capacidades, qualificações, nada disso tem valor. Né? Não tem valor, vai ser jogado diante Aleluia. do Senhor e como essas coroas que esses anciãos jogam. Né? Eles são nada, não são nada, perde totalmente o valor. Amém. Nós temos 20 segundos para encerrar. Você quer encerrar falando alguma coisa?
Obrigado, pastorzão. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, gente. Eu não consegui ver o nome de todo mundo, porque é a primeira vez que eu faço live, não estou muito acostumado com esse negócio. Eu vejo só os nomes passando aqui. Amém. O Mas eu Instagram vai prometo que cortar aí. na próxima vez eu vejo todo mundo aí e dou um alô para todos. Grande abraço.